Gente, vamos dar mais E uma aí, olhada. Tem mais um número que é como está se dividindo, como estão se dividindo os eleitores de Bolsonaro e os eleitores de Lula. A gente está discutindo muito, né, nessa eleição a questão dos padrinhos políticos, a questão de o que está dominando a eleição. São os padrinhos políticos, são as obras que o prefeito tem feito na periferia, é o uso da máquina pública. Vamos dar uma olhada nos padrinhos políticos. A gente consegue colocar essa informação para quem está nos acompanhando? Olha, Nunes tem 83%, ó, tá aqui com vocês. Nunes tem 83% dos eleitores de Bolsonaro e 26% dos eleitores de Lula. Boulos, por sua vez, herda 65% dos eleitores do presidente Lula e apenas 5% dos eleitores de Bolsonaro. Acho que o dado que mais chama atenção é porque Nunes tem 26% dos eleitores de Lula. A gente já discute isso com Couto e com Tales, mas vamos olhar com atenção aqui esses dados. Ricardo Nunes hoje está atraindo 83% dos eleitores de Jair Bolsonaro. Vamos ver se tem uma tabelinha aqui para a gente conseguir mostrar isso aqui para vocês. Ó, 85% eleitores de Jair Bolsonaro estão com Ricardo Nunes. Pouquíssimos estão com Guilherme Boulos. Ah lá, tá lá embaixo. Brancos e nulos, também muito pouquinho. Agora vamos olhar se a gente consegue ver aqui na tabela aonde estão os eleitores de Lula, certo? Entre os eleitores de Lula, olha aqui, Boulos tem 65%, mas Nunes também tem um percentual expressivo dos eleitores de Lula. Ele tem 26% dos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui vou jogar isso para os nossos colunistas. Tales, não está sendo uma eleição tão polarizada quanto a gente imaginava. Se por um lado a direita está inteira votando em Ricardo Nunes, a chamada esquerda, que seriam os eleitores do presidente Lula, não está inteira votando em Boulos. muito provavelmente esse na pesquisa passada do Datafolha estava semelhante o número de eleitores de, de Nunes entre os eleitores de Lula. O que são esses 26%? Provavelmente é aquele mesmo eleitor do, 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 do Lula que estava com o Marçal, que é o cara da periferia, que o Marçal conquistou, que o Boulos ainda não chegou nele, e que esse cara, pelo jeito, saiu da periferia e foi para o Nunes, que também tem um trabalho na periferia, diga-se de passagem. O Nunes não é um candidato alheio à periferia, sempre teve, como vereador, inclusive, trabalho na periferia. Então, esse eleitor, eu acho que é muito parecido com aquele eleitor que estava no Marçal e que veio para o Nunes. É um eleitor da periferia, é um eleitor que, por outro lado, não, o Boulos não conseguiu. É um eleitor que votou no Lula, mas que o Boulos não conseguiu conquistar. Esse era o principal, até agora o principal desafio do Boulos nessa campanha, é conquistar esse eleitor de periferia que ele não conquistou no primeiro turno e que, pelo jeito, continua no segundo turno sem conquistar. Ótimo. E na sua avaliação, você acha que são os eleitores de Pablo Marçal, que também eram eleitores de Lula, ou é a eleitora da periferia, a eleitora mulher que está dando esse voto para o prefeito porque de repente Mas é também, construiu. É, claro, exato, Thales. Construiu uma creche, é construiu um claro. posto de saúde, tapou o buraco ali da rua, tem o uso da É máquina. eleitora. Quando eu falei eleitora, é os dois, mas É, Então, isso, talvez tenha claro. esses dois perfis, né? O que o Thales está Claro. dizendo do eleitor do Pablo Marçal, que lá atrás também votou no Lula, e também dessa eleitora. não, são as duas coisas. É isso mesmo, né?
Agora, você falou no começo, né, sobre os padrinhos. Na verdade, esses números mostram que os padrinhos não apitaram nada em São Paulo. Por quê? O Bolsonaro está dando 83% dos eleitores dele para o Nunes. Ele não veio fazer campanha para o Nunes aqui. Até a metade do primeiro turno, ele não sabia se ficava de um lado ou do outro, se apoiava o Marçal, o Nunes. Agora, na última semana, é que ele vai aparecer, né? Ele até recebeu um apelido lá no comitê do Nunes, que é o Cartola da política, né? Cartola é aquele cara que só aparece para levantar o troféu no fim, quando o time é campeão. Ele não muda nada. E, de outro lado, reclamaram muito que o Lula veio pouco apoiar o Boulos de São Paulo, mas, na verdade, ele veio mais do que o Bolsonaro e rendeu menos votos para o Boulos, né? Então, isso mostra que os padrinhos aqui em São Paulo não apitaram nada. Ah, é muito boa aquela matéria da Malu Gaspar, do Globo, mostrando esse apelido que o Bolsonaro ganhou, né, de Cartola, que realmente é aquele que não participa do jogo, é a hora que ganha, que é levantar a taça. O Thales estava falando de para onde estão indo os votos, né? Para onde estão indo os votos do primeiro turno de Pablo Marçal, de Tabata Amaral. O Datafolha tentou medir isso, vamos dar uma olhadinha, o que está aparecendo nessa pesquisa de segundo turno. Boulos está herdando apenas 8% dos votos de Pablo Marçal, enquanto Ricardo Nunes está herdando 77% dos Pois votos de é. Marçal. E 14% dos eleitores do ex-coach, como ele gosta de se denominar, estão preferindo votar em branco ou nulo. 2% não sabem. Agora vamos dar uma olhadinha nos eleitores de Tabata Amaral. 52% dos eleitores de Tabata Amaral vão optar por Guilherme Boulos, mas 27% vão optar por Ricardo Nunes. 18% dizem votar em branco, nulo ou nenhum. E 3% não sabem. Thales, vamos dar uma olhada, vamos analisar juntos esses números aqui. Queria a sua avaliação. Os votos de Marçal parece que estão caindo assim automaticamente na cesta do Nunes, a despeito dos esforços que o Boulos vem fazendo de falar de empreendedorismo, de tentar chamar a atenção daquele eleitor mais jovem. Mas o eleitor da Tabata não está todo com o Boulos. Thales, seu som. Perdi seu som. Foi culpa minha aqui que deixei desligado para não Imagina. atrapalhar. Desculpe. Você estava nesse debate de um homem só, em que o Boulos fez uma autocrítica, que foi, na minha opinião, foi o principal acerto dele nessa entrevista, que foi ele dizer que a esquerda não conseguiu entender esse, esse cidadão que é de baixa renda, mas é um empreendedor. Ele não é um operário sindicalizado. Ele é um empreendedor, o sujeito que tenta conseguir ganhar a vida ou vendendo qualquer coisa no meio da rua, desde camelô. A esquerda sempre teve um problema com o. No tempo do Cocho, a esquerda tinha o seguinte: a Mas esquerda era a favor do proletariado, o operário sindicalizado. É daí que nasceu o Lula. E ela tinha um certo preconceito com o proletariado, o sujeito que era de fora, não era sindicalizado, estava de fora. Esse sujeito, segundo a esquerda, não tinha ideologia, não sabia. Então, a esquerda sempre teve um problema com esse sujeito que não é sindicalizado. É o mesmo problema que vai para o PJ, importou para o PJ, que é um cara de classe média, e também o emprego dele é PJ, ele é pessoa jurídica. Ele não é. E agora tem o MEI, está em um nível mais baixo. Então, a esquerda não sabe lidar com esse sujeito. O Boulos colocou isso bem na entrevista em que você estava lá. A esquerda não encontrou solução ainda para isso. E é esse sujeito que está dando esse recado agora para o Boulos e para toda a esquerda, dizendo: vem cá, o que vocês nos oferecem? O Boulos está tentando, está dizendo assim: olha, eu vou fazer com o pessoal do Uber, vou deixar eles um dia, não vou deixar eles
fora do trânsito de São Paulo um dia. Vou. Então ele está procurando alternativas para esse sujeito, mas não conseguiu chegar, a esquerda não conseguiu chegar aos corações e mentes desse eleitor.